Sejam bem-vindos a mais um breve momento de meditação. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que Paulo escreve aos Gálatas. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, Paulo, escrevendo à igreja que estava lá na Galácia, conta a eles a respeito da sua própria conversão como argumento diante de um embate que ele estava tendo com outro apóstolo. E nesse embate ele afirma e defende a justificação pela fé em Cristo Jesus. Isso traz para nós um momento para nós refletirmos nas nossas próprias vidas diante de Deus. Paulo aqui está mostrando que a salvação que temos em Cristo não nos dá apenas o perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. Isso é verdade. E nós temos mesmo. O perdão dos nossos pecados é muito importante. Mas Deus, por sua misericórdia, amados, Ele nos dá muito mais do que o perdão. A salvação que temos nele, amados, não é só uma esperança para o futuro, mas um viver no presente que nos faz mais do que vencedores. O grande evangelista Moody, ele registra aqui uma conversa que ele teve com um escocês. E esse escocês tinha se convertido há muito pouco tempo. E, infelizmente, depois da conversão, ele caiu novamente no antigo pecado. O escocês, então, angustiado, confuso, buscou, então, o evangelista Moody, pedindo orientação e ajuda para superar esse dilema dele. Moody respondeu com palavras que traziam não apenas o consolo para aquele momento difícil que aquele homem estava vivendo, mas também uma profunda verdade espiritual. E ele disse ao escocês: Meu amigo, o seu problema está em aceitar apenas metade do Evangelho. Veja, Cristo não apenas morreu para nos salvar da pena do pecado, e essa é apenas a metade do Evangelho. A outra metade do Evangelho é que ele recebeu de Deus, do seu Pai, todo o poder no céu e na terra, para nos conceder vitória sobre a influência dominante do pecado. Amados, muitas vezes focamos na redenção da penalidade do pecado, mas negligenciamos o poder transformador de Cristo sobre a influência do pecado nas nossas vidas. O Evangelho não é apenas sobre perdão dos pecados passados, mas também sobre libertação do pecado do presente e futuro. Cristo não apenas nos resgata da culpa do pecado, mas nos capacita a viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Essa história, amados, nos lembra da importância de abraçarmos e vivermos toda a plenitude do Evangelho, buscando não apenas o perdão, mas também o poder transformador de Cristo, que oferece a nós vitória sobre o pecado e vida de santificação. Eu vou ler de novo o texto para que você medite a respeito dele. Diz assim Paulo à igreja dos Gálatas: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus te abençoe, amado. Que você realmente abrace o Evangelho genuíno, completo e pleno na sua vida e que possa viver dessa maneira na presença do Senhor Jesus. Ouça o cântico aí, depois eu volto para orar com você.
enfim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, tão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos na Tua presença, Pai. Entendendo, Pai, que a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, ó Deus, e que pode transformar as nossas vidas através da aceitação pela fé de Cristo Jesus no nosso viver. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que ela traz ao nosso coração, que é a verdade que nos liberta, Pai. Que nos liberta da condenação do pecado, mas nos liberta também para vivermos uma vida de santificação na Tua presença. Abençoa aqueles que estão ouvindo, Senhor, nessa mensagem, que eles possam abraçar genuinamente o Evangelho de Cristo Jesus, para que as suas vidas, Pai, estejam na plenitude, Senhor, inteiras na Tua presença.
Nós continuamos intercedendo por aqueles que mais sofrem, ó Deus, aqueles que estão nos leitos de hospitais, adoentados, ó Pai, aqueles que estão nas clínicas de repouso também, continuamos orando por eles, Pai, para que a Tua bênção chegue a esses corações e essas mentes, Pai, e possa produzir, Senhor, salvação para cada um deles. Pedimos pelos profissionais de saúde, ó Pai, que estão atendendo, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre a vida deles, fazendo-os, Pai, discernir o amor de Cristo Jesus e que assim sejam usados por Ti para beneficiar outras vidas. Assim, Pai, nós oramos, agradecidos por esse momento e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus os abençoe. Se Ele permitir, semana que vem estaremos aqui novamente com mais um breve momento de meditação. Deus os abençoe. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém.